Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre operadores bit a bit em C. Se você já viu esses símbolos em código e ficou se perguntando o que eles fazem ou por que alguém usaria isso, então esse vídeo é exatamente para você. O vídeo vai desde o básico até um uso real e elegante que resolve um problema de maneira muito mais eficiente do que a solução óbvia. Então, vem comigo. Representação binária. Antes de falar dos operadores, precisamos entender como um número fica guardado na memória de um computador. Todo número inteiro ele é armazenado em bits. O que é um bit? O bit é a menor unidade de informação que um computador pode processar e armazenar. Aqui temos o número 13. Por mais que a gente tenha declarado um tipo de dado que é inteiro, ou seja, ocupa 4 bytes na memória, que são equivalentes a 32 bits, aqui o número 13 está representado apenas como 8 bits. À esquerda, temos o MSB, que é o bit mais significativo. É aquele que equivale à maior potência de base 2, que nesse caso, de 0 a 7, temos o 2 elevado a 7. O bit mais à direita é o bit menos significativo, o LSB, que é equivalente à menor potência de base 2, que é apenas de números positivos incluindo zero, ou seja, 2 elevado a 0. Então, o número 13 ele pode ser descrito como 2 elevado a 0 vezes 1, 2 elevado ao quadrado vezes 1 e 2 elevado ao cubo vezes 1, que é 8 mais 4 mais 1. Se a gente pudesse operar diretamente nesses bits, em vez de trabalhar com um número inteiro, é exatamente isso que os operadores bit a bit fazem. Então, em C, temos esses operadores disponíveis: AND, OR, SHOR, NOT, Shift para a esquerda e Shift para a direita. Vamos ver os três principais operadores com exemplos reais em C. O AND, com a função de mascarar ou extrair bits, também tem como primeiro uso clássico verificar a paridade de um número, se ele é par ou ímpar. Em vez de utilizarmos a forma mais comum, que é o n mod 2, nós podemos utilizar n AND 1. N AND 1 por quê? Porque o bit menos significativo de qualquer número ímpar é sempre 1, como vimos no slide anterior, que o número 13 tinha como seu bit menos significativo também o número 1. Se ele for 1, o AND retornará 1, e no caso, significa que o número ele é ímpar. Se o bit menos significativo desse número for 0, AND retornará 0 também, portanto o número é par. Outra utilização do AND é caso queremos extrair um bit específico ou uma quantidade de bits específicos. No caso, a gente utiliza N, Shift para a direita, I, sendo I a quantidade que desejarmos. Se quisermos extrair um número em sua representação binária, basta apenas saber a quantidade de bits que esse número possui e colocar no lugar de i. E fazemos AND 1, porque se for 1, será 1, se for 0, será 0. Outra utilização do AND é o zerar os bits específicos, ou seja, a máscara. A máscara ela vai apenas manter os bits que a gente tem interesse. No caso do exemplo, iremos manter apenas os 4 bits mais altos. Agora o OR, ele serve para ativar um bit específico, ou seja, quando quando desejamos não mexer nos outros bits, imagine que a gente tem a variável de flags e cada bit representa uma permissão. Com OR, a gente pode ligar apenas o bit que a gente deseja, como é o caso do exemplo que ele fala que a gente está forçando o bit 2 para 1 sem alterar nenhum outro. Bom, agora a utilização do SHOR, que ele é o mais interessante dos três. O SHOR nada menos que tem a função de inverter o bit específico. No caso, a gente vai colocar a flag e fazer um SHOR com esse 0b. 0b 000100. O que é esse 0b? Esse 0b é apenas para mostrar que o número está representado no sistema binário. Caso você veja 0x, significa que o número está sendo representado no sistema hexadecimal. Se não tiver nenhuma letra precedida de 0, então o número estará no sistema decimal.
Bom, no caso, a gente só vai inverter o bit 2. Se o bit 2 de flags for zero, então se tornará 1. Agora, se o bit 2 de flags for 1, então ele se tornará zero. E também o Shor ele tem um truque muito especial, que é trocar sem a variável auxiliar. Ou seja, a gente vai fazer a troca de A e B apenas utilizando essa operação duas vezes. Agora, os operadores de deslocamento. Shift para a esquerda é basicamente deslocamento dos bits para a esquerda e equivale a multiplicar por 2, enquanto o Shift para a direita é o deslocamento dos bits para a direita, que equivale a dividir por 2 com o resultado inteiro. Bom, a estrutura desses dois operadores, ela basicamente vai ter o número que a gente irá deslocar, o sinal do operador e a quantidade de deslocamentos. E essa quantidade de deslocamentos representa o expoente de 2 que será feito a operação com o número. Por exemplo, quando a gente tem n deslocamento shift para a esquerda 1, significa que a gente tem n vezes 2 elevado a 1. Quando temos n shift para a esquerda 2, então temos n elevado a 2, que é basicamente multiplicar n por 4 e assim sucessivamente. A mesma coisa serve para a questão da divisão, que quando temos n shift para a direita 1, estamos dividindo por 2, quando temos n shift 2, n shift para a direita 2, estamos dividindo n por 4. Lembrando que essa é uma divisão sempre inteira. Aí, como falado no slide anterior, a gente utiliza esse deslocamento para extrair os bits que a gente deseja. No caso, a gente está deslocando para a direita após fazer o AND com cada número desse. E assim a gente consegue extrair ou até mesmo ter a representação do número que a gente deseja de forma binária. Também temos como inserir o bit na posição i. No caso, a gente precisa de uma variável res, né, ou uma variável qualquer, e a gente utiliza ou o operador bit a bit OR e faz um deslocamento, né, com o bit para a esquerda. E aí a gente posiciona o bit na posição i. Bom, aqui a gente tem a representação visual do 3 na memória, com 8 bits. E quando a gente faz esse Shift 2 para a esquerda, basicamente a gente está fazendo a multiplicação dele por 4. Ou seja, a gente vai ter 12 como resultado. E nesse caso, após a gente realmente deslocar as duas casas, a gente vai ter que a representação do 12 bate com o que é feito com o que é feito pelo operador bit a bit. Agora eu quero mostrar algo curioso sobre o Shor, que vai ser a chave para o que vem a seguir. Como sabemos, né, o Shor retorna 1 para os bits quando os bits são diferentes. Então, vamos analisar essas duas propriedades, que possuem consequências poderosas. A propriedade 1, ela diz que qualquer número Shor com ele mesmo vira zero, porque não há bits diferentes, então ele não vai retornar 1. No caso, o número será zero, que terá como resultado dessa operação. E a propriedade 2 é que qualquer número Shor com zero, ele permanece intacto. Então, no caso aqui, analisando o slide, a gente tem no bit 1 e no bit 2 o 1. E quando a gente faz Shor com zero, nessas mesmas posições, temos zero. Como os bits são diferentes, retornará 1. E parece trivial isso, mas eu vou mostrar agora para que isso serve realmente. Aqui está o problema. Você tem um array onde todo número aparece exatamente duas vezes, exceto um que só aparece uma vez. Como você encontra esse número? A resposta aqui, a gente sabe que é 7, porque o 7 ele não se repete. Mas temos como estratégia, né, como solução para resolver esse problema, utilizando o vetor de contagem, que basicamente tem como um objetivo
contar quantas vezes cada número aparece. Depois, varrer o vetor de contagens procurando quem apareceu uma única vez. Bom, assim, apenas de falar isso, a gente consegue ver que realmente é uma ideia muito óbvia e ela funciona. Mas qual que é o problema? A gente precisa saber o valor máximo desse array para alocar o vetor. E ele acaba usando memória extra e precisa de dois loops. Eu coloquei no slide sobre a informação de complexidade, mas ela não está dentro do escopo do vídeo. É, bom, sem contar que para sequências muito grandes, a gente teria que fazer a contagem de todos os números, pelo menos para saber quantos números tem dentro dessa sequência, para aí sim criar um vetor de contagem. Então, já teria trabalho a mais. Já com a solução do Shor, a gente vai ter apenas um único loop, não vai utilizar memória extra, e funciona para qualquer valor. Por quê? Porque a gente sabe que pela propriedade mostrada anteriormente, principalmente a propriedade 1, os números que são iguais vão se cancelar, ou seja, vão resultar em zero. E quando a gente faz Shor com zero, essa operação vai resultar no próprio número, né? Então, o único número que sobrar será o número que se repetiu, não, que não teve repetição nenhuma ao longo da sequência. É uma solução bem elegante comparada à outra, e apesar de ela não ser tão óbvia. Então, resumo o que a gente viu nesse vídeo, né? O end ele tem como função em mascarar bits, ou seja, a gente apenas remove os bits que a gente não deseja. A gente tem como verificar a paridade de um número e também a extração desses bits, principalmente e também, né, como consequência dessa extração, a gente pode ter o número no seu sistema binário. Porém, isso aí é necessário também o operador de deslocamento. O OR, ele tem como função ativar bits específicos. Já o shor, ele tem a função de alternar os bits e tem a propriedade de que os pares se cancelam. Isso é o mais poderoso, como a gente viu na solução do problema anterior. Bom, temos o operador NOT, que inverte todos os bits, e os operadores de deslocamento, que são operadores para multiplicar e dividir por potências de 2 e posicionar os bits de acordo com o que a gente deseja fazer na operação. E um destaque para o short, né, que ele, pelo fato de cancelar duplicatas, ele encontra um elemento único em ON sem memória extra, algo que a solução, que ela é mais óbvia, não consegue fazer. Bom, após esse vídeo explicativo, eu vou deixar 3 desafios para vocês tentarem. O desafio 1 é potência de 2. O código ele está aqui. A questão é, ele funciona e por que funciona? Pense no que acontece com os bits quando a gente subtrai um de uma potência de 2. A resposta está na descrição do vídeo. Agora o desafio 2 é contar os bits ligados. Novamente, o código também está aqui, mas o ideal aqui é entender o que cada linha faz. E tem um bônus também, é conseguir reescrever esse código sem utilizar um looping. E então, se caso tenha dificuldade, pesquise pelo algoritmo de Brian Kernighan. E também o desafio 3 é retomando o exercício, né, o problema que a gente viu, a solução do Shor. Agora, e se fossem dois números únicos? Esse é para realmente implementar e agora você vai ter dois números que só aparecem uma vez. A dica, né, está no slide do Shor, que de todos dá A Shor com B. Como você usa isso para separar os dois? Esse acaba sendo mais difícil, mas você já tem as ferramentas. Bom, as respostas completas, como eu já disse, vai estar na descrição do vídeo. E eu também gostaria de dizer que, como vocês podem ter visto, tem CC1 e CMC USP no slide, e isso é uma atividade de extensão. Então, eu vou deixar um formulário anexado na descrição
E se vocês puderem contribuir com o feedback de vocês, se ajudou, ou pelo menos se vocês gostaram, isso ajudaria muito, principalmente para eu realizar o meu relatório para, para essa disciplina. Agradeço muito, eh, caso vocês façam isso. E, bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e abraços. Valeu!